Boa noite. Meus irmãos, eu trago um abraço fraterno do Centro Espírita Amor e Caridade, da Fazenda do Max, ali em São José, que é onde eu realizo meus trabalhos lá. Agradeço a Deus, a casa, pela oportunidade de estudo. E hoje eu trouxe o tema que está ali, que fala de expiações terrestres, que está no livro do Pentateuco Espírita, O Céu e o Inferno, que ele fala sobre o que a doutrina espírita entende como céu e inferno, como você chega no outro, como é que os espíritos do Senhor vêm dizer a nós o que é o céu e o inferno, vem falar sobre as penas, sobre as recompensas. E na segunda parte do livro Céu e Inferno, em exemplos, no capítulo 8, que fala sobre as expiações terrestres, nós vamos comentar o caso do título Marcel, o menino do número 4. É bem assim, Marcel, o menino do número 4. E aí eu preciso ler uma parte para que nós entendamos a história que depois se desenrola e traz o ensinamento para nós. Então Allan Kardec resume, né? Havia no hospital de província um menino de 8 a 10 anos cujo estado era difícil precisar. Designavam-no pelo número 4. Totalmente contorcido já pela sua deformidade inata, já pela doença, as pernas se lhe torciam, roçando pelo pescoço, num tal estado de magreza que eram pele sobre ossos. O corpo uma chaga, os sofrimentos atrozes. Era oriundo de uma família israelita. A moléstia dominava aquele organismo já de 8 longos anos e, no entanto, demonstrava o enfermo uma inteligência notável, além de candura, paciência e resignação edificantes. O médico que o assistia, cheio de compaixão pelo pobre, um tanto abandonado, visto que seus parentes pouco o visitavam, tomou por ele certo interesse e achava-lhe um quê de atraente na precocidade intelectual. Assim, não só o tratava com bondade, como lia-lhe quando as ocupações lhe permitiam, admirando-se do seu critério na apreciação das coisas e seu ver superiores ao discernimento da sua idade. Um dia o menino disse-lhe: Doutor, tenha a bondade de me dar ainda uma vez aquelas pílulas ultimamente receitadas? Para que, replicou-lhe o médico, se já te ministrei o suficiente e maior quantidade pode fazer-te mal? É que eu sofro tanto que dificilmente posso orar a Deus para que me dê forças, pois não quero incomodar os outros enfermos que aí estão. Essas pílulas fazem-me dormir e, ao menos quando durmo, a ninguém incomodo. E aí Allan Kardec faz um questionamento. Da onde aquele garoto poderia aurir tais sentimentos? Porque, como ele mesmo disse, ele foi criado por uma família israelita que basicamente o abandonou. Ele tinha 8 anos. Como é que ele tinha aqueles sentimentos superiores a todos aqueles enfermos, inclusive o médico que se admirava com a bondade dele, não querer incomodar os outros? Ele tinha 8 anos e sofria provavelmente mais do que aqueles enfermos que estavam ao seu lado. E aí Allan Kardec fala: é preciso negar a bondade de Deus ou admitir a anterioridade de causa, isto é, a pré-existência da alma e a pluralidade das existências. Ou seja, eu vejo aquele garoto e ele não fez nada para nascer daquela forma. Se eu não acreditar na pré-existência da alma, na anterioridade das vidas, né? Na pluralidade das existências, na reencarnação. E aí, como é que eu vou dizer que Deus é justo? Porque eu vou até usar um exemplo que eu acho que é até mais... Não é questionando que é uma Kardec, mas eu digo correto para eu me expressar o que eu quero dizer, porque ele deixa menos margem para às vezes, questionamentos. Vamos pegar uma pessoa que ela nasce com um problema que ela não tem raciocínio algum.
Na época de Allan Kardec, ele até no Livro dos Espíritos, ele fala sobre a idiotia, que anteriormente, quando nós tínhamos muitos estudos, aquelas pessoas que não tinham discernimento nenhum, eram chamadas as pessoas idiotas, né? Possuíam a doença da idiotia, então não tinham raciocínio nenhum. Aí diz assim, tá, o que aquela criatura fez? Como é que ela vai ser julgada? Porque se só existe uma vida, ora, ela vai ser julgada pelo quê se ela não tem nenhum discernimento? E daí tem gente que diz, não, mas essa pessoa já está no céu. Tudo bem, então raciocinando, nós deveríamos agradecer quando nós temos uma pessoa dessa forma nascendo na nossa família. Se o meu filho nascesse assim, então eu deveria agradecer, por quê? Porque ele já estaria no céu. Mas não é isso que a gente faz. Agora, e outra, se eu tenho uma criança que nasce com esse problema e já está no céu, e eu não deveria, então, dizer assim, eu quero que meu filho nasça saudável e com grande discernimento. Por quê? Porque se ele tiver discernimento, ele tem chance de ir para o inferno. Porque daí ele vai cometer os pecados. Então não faz sentido essa explicação. Então Allan Kardec vem nos dizer, olha, a gente só pode dizer que há justiça se há vidas anteriores. Porque nessa ele não fez nada. E aí, na Sociedade de Estudos Espíritas, Allan Kardec evoca o espírito dessa criança. E ele, no ano de 1863, vem lá na Sociedade de Estudos Espíritas e dá uma comunicação para falar da sua vida. Daí o que ele diz? A vosso chamado vim fazer que a minha voz se estenda para além deste círculo, tocando todos os corações. Oxalá seu ego se faça ouvir na solidão, lembrando-lhes que as agonias da terra têm por premissas as alegrias do céu. As alegrias da terra têm por premissas as alegrias do céu. Que o martírio não é mais do que a casca de um fruto deleitável, dando coragem e resignação. Se nós formos ler a Bíblia, quando Jesus ele vai para o deserto, lá ele é tentado pelo diabo. E aí a terceira tentação, qual que é? O diabo leva ele para um monte muito alto e lá ele mostra todos os reinos e suas grandezas e diz que vai dar tudo a Jesus se ele se curvar e o adorar. E aí Jesus, óbvio, que diz que não, manda ele se afastar. Diz para ele não tentar ele. Porque nós, assim, eu sei o que é bom para minha alma, mas todo mundo quer ser rico, quer lutar por dinheiro. Eu sei o que é bom para minha alma, mas vai atrás de coisa como a luxúria. E deixamos o nosso orgulho, o nosso egoísmo sempre na frente daquilo que nós deveríamos realmente, por aquilo que a gente realmente deveria lutar. Porque aqui é fácil a gente pensar, pois é, mas quando eu saio ali, todas aquelas minhas preocupações que eu sei que são fúteis para o meu espírito, eu ainda dou muito ouvido a elas. E aqui o que o Espírito vem dizer? Que as agonias da terra têm por premissa as alegrias do céu. Jesus, em outra parte, ele vem dizer, claro, o diabo, como uma doutrina espírita, entende, né? Mas o que ele fala? Que o diabo é o pai da mentira, ou seja, está tentando sempre nos enganar. Os maus espíritos tentam nos enganar. Para quê? Para que nós continuemos na vibração de muitos deles não fazem nem por mal. Nós não temos amigos que gostam de nós, mas às vezes tentam nos levar para o mau caminho. Não tem pessoas que gostam da gente quando nós somos jovens e oferecem droga para nós. Às vezes não é maldade, é simplesmente ignorância. Tem alguns que são maldosos, mas outros não. E nós, como espíritas, nós temos que saber que todas essas coisas existem. Mas que aqui na Terra nós estamos para ser provados. Ou como esse garoto aqui, para expiar uma vida anterior de algo que ele fez. Mas que enquanto ele estava vivendo, ele não sabia. Nós, muitas das vezes, passamos por provações, problemas grandes. E a gente diz, mas eu não fiz nada para merecer isso aqui. Não tem pessoas que fumam a vida inteira e não acontece nada, e outras pessoas que não fumam e têm câncer no pulmão? Não existe isso aí.
Ah, então eu vou dizer que tudo que acontece na minha vida é fruto de agora. Não, muitas coisas sim. Muitas coisas sim. Não é tudo de mal que acontece comigo que são de outras vidas. Ou seja, eu estou querendo dizer que tudo que eu fiz aqui está certo. Não, a maioria são coisas que eu mesmo vou plantando e vou colhendo. Mas coisas mais graves, coisas que eu vim para resgatar, elas são sim de outras vidas. Muitas das vezes eu tento, eu falo assim, eu vou falar da riqueza, que é algo mais fácil, né? De dizer, eu tento de tudo ser rico, mas lá eu pedi para não ser rico, pedi para ser pobre. Eu pedi porque eu preciso da prova da riqueza para eu vencer tais coisas. Ou eu preciso da prova da miséria para vencer outras coisas. O orgulho, a vaidade. E se nós formos olhar a doutrina espírita, se nós formos lá, vamos ver. Vamos estudar sobre a riqueza e a miséria no livro dos Espíritos. Eu vou lá, leio, opa, não é legal ser rico, não. Por quê? Porque quando eu sou rico, eu tenho responsabilidade. Ou seja, não é me dado um negócio para eu simplesmente curtir a vida. E quando eu nasço na miséria, é para eu não reclamar, aprender a agradecer a Deus. Porque quem me apoia é Ele, não é o mundo material. Porque se eu começar a dar ouvido às outras coisas, eu vou estar dando ouvido àquela proposta que o diabo fez a Jesus. Eu vou te dar tudo aqui. Mas Jesus não, a vida dele não mostra que a recompensa vem após essa vida. Mas a gente sempre quer receber agora. Se eu quero receber agora, eu estou querendo receber o prêmio que o diabo ofereceu a Jesus. Então esse menino, o que ele recebeu em vida? Não recebeu nada, só sofrimento. Mas a condição dele agora, no mundo espiritual, é muito boa. E aí ele continua. Essa voz lhes dirá que sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor. Ou seja, sobre o catre da miséria estão os enviados do Senhor. Olhemos a vida dos apóstolos. Dos 12. Um suicidou, que foi Judas. Mas os outros 11, 10 morreram por morte violenta e um morreu preso, que foi João. São os santos, aqueles que nós admiramos. Mas olha como foi a vida deles. Mas é por conta do que foi a vida deles, dos exemplos que eles tiveram, da forma com que eles agiram, da fé que eles tinham, que até hoje eles são lembrados. E com certeza até hoje eles têm as recompensas de todo o esforço que eles tiveram em vida. Quanto do que foi cobrado deles é cobrado de nós? Estão os enviados do Senhor, cuja missão consiste na exemplificação de que não há dor insuperável, desde que tenhamos o auxílio do Onipotente e dos seus bons espíritos. Essa voz lhes fará ouvir lamentações de mistura com preces, para que lhes compreendam a harmonia piedosa, bem diferente da de coro de lamentações mescladas com blasfêmias. Ou seja, eu venho e sofro muito. Quer dizer que se eu sofrer muito, a minha condição lá vai ser boa? Não necessariamente. A minha condição vai ser boa a depender de como eu sofro. Eu tenho que saber sofrer. Então, esse garoto, ele tinha uma doença muito grave. Ele soube sofrer. Agora, eu posso desperdiçar uma encarnação lamentando e blasfemando ela inteira porque eu não tenho a saúde, porque eu não tenho o vigor físico para ser o atleta que eu queria, ou porque eu não tenho o dinheiro que eu gostaria, porque eu não sou bonito o suficiente, porque eu não sei o quê. Porque eu não nasci no lugar que eu queria, porque essa família aqui não sei o quê. A gente vê esses grandes espíritos, os santos, reclamar da vida. Porque todo mundo fala assim, a mediunidade do Chico era linda, mas você já foi lá perto, você já ouviu quantas histórias de sofrimento teve aquela vida? O quanto ele sofreu com doenças, com rejeição. O quanto ele teve que trabalhar, porque ele trabalhava durante o dia, ia para o centro, ficava
psicografando até de madrugada. Anos e anos. Quem é que suporta isso? Que não tem fé em Deus? Ninguém suporta. Um dos vossos bons espíritos, grande apóstolo do Espiritismo, cedeu-me o seu lugar por essa noite. Por minha vez, também me compete dizer algo sobre o progresso da vossa doutrina, que deve auxiliar em sua missão, que entre vós encarnam para aprender a sofrer. Veja, aprender a sofrer. O Espiritismo será a pedra de toque. Os padecentes terão o exemplo e a palavra, e então as imprecações se transformarão em gritos de alegria e lágrimas de contentamento. E aí Allan Kardec faz uma pergunta a ele. Pelo que afirmais, parece que os vossos sofrimentos não eram expiação de faltas anteriores. Por quê? Porque ele já era um espírito evoluído. E aí ele disse, olha, então não parece que foram expiações, simplesmente você nasceu para nos ensinar como sofrer bem. E aí o espírito daquele menino responde, não seria uma expiação direta, mas asseguro-vos que todo sofrimento tem uma causa justa. Aquele a quem conheceste tão mísero foi belo, grande, rico e adulado. Eu tivera turiferários e cortesãos, fora fútil e orgulhoso. Anteriormente fui bem culpado, reneguei Deus, prejudiquei meu semelhante, mas expiei cruelmente, primeiro no mundo espiritual e depois na terra. Os meus sofrimentos de alguns anos apenas, nesta última encarnação, suportei-os eu anteriormente por toda uma existência que raiou pela extrema velhice. Ou seja, ele teve um sofrimento tão grande como na última encarnação, uma vida inteira, e ele morreu, como ele disse, bem velho. Por conta do que lá atrás ele fez. Por meu arrependimento, reconquistei a graça do Senhor, o qual me confiou muitas missões, inclusive a última, que bem conheceis. E fui eu quem as solicitou para terminar a minha depuração. Se nós formos estudar o livro dos Espíritos, pessoal, quem quer conhecer a doutrina espírita precisa estudar o livro dos Espíritos. Porque hoje o que a gente escuta de coisa que não tem nada a ver na internet com o Espiritismo, a mistura de diversas religiões, de diversos pensamentos, com o que está na obra básica, olha, é acachapante. Então, eu quero conhecer a doutrina espírita, eu leio o livro dos Espíritos. Eu vou numa casa espírita e estudo o livro dos Espíritos. E aí ele diz assim, foi eu quem solicitou. Existe um capítulo no livro dos Espíritos chamado Escolha das Provas, que diz que as provas, não todas as coisas do dia, mas as coisas importantes da nossa vida, nós solicitamos. Raramente não somos nós que escolhemos as nossas próprias provas e a nossa expiação. Raramente. E quando nós não escolhemos, quer dizer que se alguém tem que escolher por nós, é porque nós não temos nem discernimento para escolher. Ou seja, se eu sou um pouquinho bom, eu já escolho. Então, o que eu estou passando é ruim? Mas foi tu mesmo que pedisse para passar. E aí, quando tu morres, tu quer chegar lá e dizer, droga, me arrependi. Fui covarde. Porque a gente não pode passar o pano na nossa cabeça. Quando a gente fala ali, que Jesus diz no Novo Testamento, de São Mateus, não lembro qual o capítulo, que fala, né? O diabo é o pai da mentira, ele está sempre tentando nos enganar. Então, às vezes ele nos engana querendo dizer assim, ele vai botar na nossa consciência, outros espíritos vão botar na minha consciência, eu fiz isso, não, eu vou ser... Aí o nosso próximo pensamento começa a nos colocar como nosso próprio advogado. Ou às vezes ele nos coloca como um acusador. Porque você fez isso mesmo, e aí nos deprime, nos coloca para baixo. Ou às vezes eu coloco por debaixo do pano, né? Quando eu me defendo de algo que eu sei que está errado. Então nós temos que analisar a nossa vida com coisas que realmente nós fazemos. Eu passei por um problema aí que eu falei para mim, cara, eu sempre vou ter isso que eu errei. E aí eu ainda encontrei esse amigo essa semana, faz uns 3 anos que aconteceu, e aí ele disse assim, mas
Pô, tu ainda tem aquilo, cara, assim, ó, não está no meu coração, não está assim, ó, não me dói no peito, mas eu sei que foi um erro e que eu vou carregar isso aí na minha vida. Ah, mas tu não deve pensar isso. Não, como não? Se eu fiz uma coisa que eu sei que é errado, eu sei que é errado. Quando eu puder consertar, eu vou consertar. Mas agora eu vou dizer que não está errado uma coisa que eu sei que está errado. Então eu tenho que ser justo comigo. E os espíritos, eles vêm nos falar as coisas, eles falam assim, ó, você quer acreditar, você acredita, não quer, não acredita. Porque assim, eu não acredito nisso que o espírito disse, ninguém é obrigado a acreditar. Ninguém é obrigado a ter fé nos espíritos que vieram dizer, vieram dar início à doutrina espírita. Mas, analise se aquilo que você diz assim, eu não acredito nisso, não é uma desculpa para que a gente continue no erro. Porque às vezes a gente tem uma coisa assim, como eu queria saber, como eu queria não saber que isso está errado para eu continuar fazendo. Mas agora você já sabe. Aí você vai se enganar? Então, nós pedimos para vir dessa forma, e esse Espírito pediu para vir dessa forma. Essa última encarnação dele fazia parte um pouco da expiação, que ele já passou na última, mas ela estava misturada com uma missão. Por isso que ele fala, não diretamente, mas teve um motivo para eu nascer assim. Porque eu posso vir e ter que, eu vim numa expiação, ou seja, eu vim para resgatar o mal que eu fiz, só que eu posso transformar a minha expiação numa missão? Eu posso. Basta eu ter força de vontade. Olha, eu vou passar por um perrengue aqui na minha vida, mas eu vou encarar com Deus do meu lado e eu vou ser exemplo na minha dificuldade para que outras pessoas tenham novo ânimo e consigam entender que o meu problema não é tão grande, o dele é melhor, então eu também não posso me acovardar aqui. Então eu posso transformar uma expiação numa missão? Eu posso. Eu posso jogar fora? Posso. E aí ele fala, adeus amigos, tornarei algumas vezes. A minha missão é de consolar e não de instruir. Há, porém, aqui muitas pessoas cujas feridas jazem ocultas e essas terão prazer com a minha presença. Então existem diversos tipos de missões que os Espíritos vêm. Então ele veio para consolar. Ou seja, ele veio para mostrar para nós, porque diz assim, o Espiritismo é o Consolador prometido. Sim, ele é. Eu acredito que seja. Isso quer dizer que vai tirar toda a minha dor? Não, Consolador não significa isso. Consolar não significa tirar a dor. Consolar significa assim, ainda que doa, no final tudo vai dar certo. Se você cumprir com a sua consciência, se você não trair a sua consciência, tudo vai dar certo. Mas eu perdi o meu filho. Como é que a doutrina espírita consola? Um dia você vai reencontrá-lo. Você não perdeu para sempre. Mas eu tenho um problema com a inteligência, minhas pernas não funcionam. Eu tenho um grande problema de saúde. Ninguém me entende. Procura entender você mesmo. Procura crescer. Procura ser uma pessoa boa. Procura andar com Jesus. Não precisa buscar mais explicações do que isso. Por quê? Porque a vida desse menino, se ele não buscasse ser bom, o que adiantaria ele ficar resmungando? Por que isso aconteceu comigo? Não vai lembrar. Pode ser que ele lembre num sonho, pode ser que venha um espírito e diga para ele. Pode, mas sabemos que isso é muito raro. Por quê? Porque aqui é uma prova. Eu vou fazer uma prova e chega alguém e me dá a cola inteira. Eu lembro de tudo. Imagina se nós lembrássemos das nossas últimas encarnações. O livro dos Espíritos, os Espíritos vêm dizendo no livro dos Espíritos que o Espírito não retrograda. Ou seja, nós não evoluímos.
Nós ou estacionamos ou evoluímos. Ou seja, eu nunca fui melhor do que eu sou hoje. Aí de quem é que tem orgulho do que é hoje? Espiritualmente falando, como espírito. Eu consigo me colocar no lado de bons espíritos que eu vi na Terra? Não consigo. E para trás, ou eu fui igual ou fui pior. Aí eu venho, existe uma pessoa que é desafeto meu. Ou eu não me dou bem com ela. Ou assim, ó, a pessoa, eu tento agradar ela e ela não gosta de mim. Aí eu tenho um filho que não gosta de mim de jeito nenhum. Aí nós vamos ver em outra vida, eu cometi um grande mal para ele. Só que por que eu esqueço? Porque se eu lembrar, eu não vou agir de forma espontânea para com ele. Ou às vezes eu vou morrer de remorso, ou às vezes se ele é meu inimigo, olha, eu não quero mais, sai de perto de mim. Ah, tu é meu irmão agora, mas antes tu não fosse. Então tem que agir com naturalidade. O esquecimento do passado é uma dádiva de Deus a nós. Eu fico pensando, né, é claro que existem várias interpretações, mas quando eles falam na Bíblia, né, da vida eterna, aquela que você lembra de tudo, eu acho que essa vida eterna ela é dada mesmo aos espíritos superiores, que eles já podem lembrar todo o seu passado, do seu futuro, e nunca mais esquece. Eu acho que Jesus, quando veio à Terra, ele não esqueceu de quem ele era. Ele não esqueceu das anteriores vidas dele. Ele não esqueceu da missão que ele tinha, mas porque ele já era puro, ele já podia lembrar. A gente vive fracionada ainda a memória. Ah, eu lembro de tudo agora nessa vida, mas acho que eu tive atrás 50, 100 encarnações, eu não lembro. Aí quando eu for ser espírita, eu vou lembrar de uma boa parte, dependendo da minha evolução. Depois eu esqueço tudo de novo. Então a nossa memória, ela é refratária. Até o dia que não precisa mais. E aí, meus irmãos, nós vemos diversos exemplos dentro da doutrina espírita. Nós temos o exemplo de um irmão que nasceu, acho que em 1902, aqui no Brasil, o nome dele era Jesus Gonçalves, e ele conta, Chico Xavier, depois que ele morreu com 42 anos, ele era um ateu inconformado, teve hanseníase, perdeu mulher, perdeu esposa, perdeu trabalho, ele era muito inteligente, e um dia a mulher dele, a Ninita, morreu. Ela já estava no hospital, também tinha hanseníase, foi para o hospital, ela morreu e veio alguém deu passividade lá no velório dela e ela disse, ó, velho, não duvide mais, Deus existe. E ele viu que parecia que era ela que estava falando com ele. E ele pega esse livro, O Céu e o Inferno, e diz assim, ó, um dia com muitas dores no fígado por causa da doença dele, ó, se tu existe, coloca um remédio nessa água que eu vou tomar, e se em 5 minutos passar minhas dores, eu passo a acreditar em ti. Ele toma água, passa a sentir ele sente um amargo, e 5 minutos depois as dores dele passam. Então todo aquele espírito ateu, até o momento, ele usa toda a força, toda a inteligência dele para o bem. Inclusive ele cria um centro espírita dentro do hospital de leprosos à época. E esse espírito, se nós formos ver as anteriores encarnações dele, Chico Xavier vem falar que ele foi um grande conquistador, sempre orgulhoso. Sempre orgulhoso. E aí, graças ao sofrimento que ele passou, a dor, sofrimento, o ensinamento, sofrimento, ele conseguiu reverter todas aquelas encarnações de orgulho e soberba que ele teve. Graças ao sofrimento. Então, às vezes, é o instrumento melhor que Deus tem para nos dar, porque Ele não tem prazer em nos ver sofrer. E Jesus Gonçalves, primeiro ele se comunicava com cartas do Chico Xavier quando ele estava encarnado. Aí depois, desencarnado, ele escrevia, né? Ele escrevia poemas, em vida. Ele pede, para ver a transformação desse irmão através do sofrimento, ele pede para que no seu nome seja colocado um acento, porque ele não se achava digno de ter o mesmo nome do mestre. Então, por isso que na doutrina espírita nós o conhecemos como Jesus Gonçalves. E ele escreveu vários poemas. Desde quando ele era, né, ele fala das suas vidas anteriores, desde quando ele era conquistador, tirano, até essa agora. E aí ele tem um poema que ele, para finalizar, que ele diz assim: há séculos, num carro de esplendores, minha vida era angústia de outras vidas.
Estraçalhava multidões vencidas, coroado de púrpura e de flores. Depois a morte, os longos amargores. Depois ainda a vida, a volta a novas lidas. O berço pobre e o manto de feridas. A solidão e os prantos redentores. Volve do rei antigo num réu que espanta. E o Senhor me concede uma lepra santa para cobrir-me de chagas benfazejas. Mas hoje, livre enfim de toda algema, posso saudar a dor, justa e suprema, emissária da luz, bendito sejas. Então esse irmão compreendeu que o sofrimento era, na verdade, um presente que Deus deu a ele para que ele pudesse abrir os seus olhos. E que nós possamos fazer o mesmo quando a dor tocar a nossa porta. Muito obrigado.